Muito bem. Bom dia. Eh, eu sei que nessa aula estava marcado que nós iríamos ter primeiro geografia, mas nós vamos fazer uma pequena inversão e vamos começar com história, tá, pessoal? Eu vou explicar por quê. Em história, eu vou fazer uma explicação legalzinha lá da aula número 30, tá? E vai gerar uma pequena atividade para vocês que eu queria orientar aqui também na videoaula, tá? Como fazer e tal. E depois disso, vocês também vão ter, né, um tempo até o nosso próximo encontro para fazer lá o exercício da aula 30. E depois, no nosso segundo encontro, às 9h50, aí a gente pode corrigir os exercícios de geografia junto com o de história. Tá bom? Então, por isso, essa inversão aí, né, para ganhar produtividade. Eu vou compartilhar a tela para que a gente possa acompanhar a apresentação, tá? Deixa eu só acrescentar o pessoal que está entrando agora. Muito bem. Turminha que está entrando agora, por favor, não deixem de clicar sobre o link para poder garantir a presença, tá? Garantir a presença não, né? Garantir o registro da presença, né? E, como eu contei para vocês, isso aqui gera um relatório depois, né? A gente tem o e-mail de quem entrou, o nome de quem entrou, uma planilha com todos os dias que o cara entrou ou não nas aulas de geografia e história, tá? E isso é passado lá para a coordenação, né? E aí a dona Amélia analisa e tal. Bem, então vamos lá. Nós vamos começar então, como eu estava contando para a turma aqui antes, pela aula número 30, tá? De História, a conquista da América Espanhola, tá bom? Está lá na página 318 do caderno do aluno, aula número 30, página 318 do caderno do aluno. É importante lembrar que quando os espanhóis chegam aqui, com Colombo, né, em 1492, eles acham que chegaram à Ásia, chegaram às Índias, né? Eles ignoravam a América, né? Os povos europeus que tinham estado na América antes eram os vikings, né? Uns 500 anos antes do Colombo, mas não havia um contato e a tradição dos vikings era muito mais oral do que escrita, e também os vikings não se estabeleceram na América, né? Eles não ficaram na América, eles acabaram estabelecendo colônias na Groenlândia, na Islândia, né? Mas não no Canadá, onde eles só iam eventualmente para trocar produtos com os povos nativos. Bem, a conquista da América pelos espanhóis é realmente um fato extraordinário, porque foi feita por pouquíssimas pessoas contra sociedades gigantescas, né? Contra muitos índios. Então eram pouquíssimos europeus contra um montão de índio. Até hoje a gente fica refletindo como é que a gente pode deixar, às vezes, uma minoria, né? Um grupo tão pequeno dominar uma sociedade tão grande, tá? Aqui, por exemplo, nós temos um encontro, né? Um encontro entre o Hernán Cortés, tá vendo esse cara aqui, ó? Peraí que tá chegando gente aí pro nosso encontro, tá aqui. O Hernán Cortés, né? Está nessa cena aqui, é o espanhol, ó. Atrás dele está a Índia Malinche, que ajudava ele, daqui a pouco eu vou falar mais sobre ela. E aqui o imperador o chefe lá dos astecas, né? O Montezuma, tá? E aqui estão os presentes, né? Que os astecas estavam oferecendo para o Hernán Cortés nesse encontro, tá? Vamos lembrar que nesse encontro aqui já deu porcaria, né? Já deu coisa ruim aqui. Daqui a pouco a gente vai ver o que foi. Bem, existem então claramente duas grandes fases, né? Uma primeira fase em que os espanhóis chegam nessas civilizações, nesses grupos civilizatórios, dominam esses grupos civilizatórios e saqueiam tudo que havia lá, tudo, tá? Eles vão saquear a sociedade desses caras. Vão pegar todo o ouro, toda a prata, tudo que tem disponível lá já
digamos assim, minerado, principalmente ouro e prata, e vão fazer barras de ouro, barras de prata, tá? Vão derreter todo o patrimônio cultural dessas civilizações, porque o ouro e a prata tinham um valor muito mais ligado à religião, né? Já que não eram esses aí povos que tinham chegado à moeda, né? Eles não conheciam o, o significado de moeda, de dinheiro, tá? Então, ocorre o saque mesmo, o roubo de tudo que esses povos tinham para oferecer. Depois dessa primeira fase, né, e quando todo esse ouro, toda essa prata chega na Espanha, isso desperta a atenção daqueles espanhóis, né, do rei da Espanha e tal, e aí, a partir desse momento, se organiza a exploração sistemática, né, da fonte desse ouro, da fonte dessa prata, onde não tinha nem ouro nem prata, né? Como, por exemplo, no Caribe, eles vão fazer plantações de cana-de-açúcar, né? Um, outros lugares, que nem aqui na Argentina, no Uruguai, eles vão fazer a criação de gado, tá? Então, dependendo do lugar, eles vão fazer a exploração do produto que tiver lá e vão organizar essa exploração com o tipo de trabalho. Pode ser um tipo de trabalho que é uma servidão coletiva chamada mita, que já era praticada pelos índios, pode ser um trabalho escravo africano, né, nas áreas de plantation, pode ser o trabalho do peão, aquele gaúcho, né, que fica apacentando o gado, enfim, dependendo do lugar, uma relação de trabalho diferente. É importante também perceber que nesse processo de exploração sistemática, eles vão atrás da fonte da riqueza, né? Na hora do saque, não. Eles querem pegar o que tem lá, derreter e voltar para a Espanha, tá? Agora, aqui, ó, nessa etapa da exploração sistemática, eles vão atrás do ouro que tem nas minas de Zacatecas, né? Eles vão atrás do ouro que tem, da prata que tem em Potosí, na Bolívia, tá? E assim eles vão organizando essa exploração, que provoca uma transformação enorme na Europa, né? E também aqui na América, né? Infelizmente, aqui na América a transformação foi bem negativa. E a chegada, né? A chegada de Colombo, né? Claro, isso aqui é uma visão europeia, né? Então a cruz aqui atrás, o Colombo todo vestido aqui de veludo, né? Um calor desgraçado, né? Aqui, ó, um índio, olha, observem essa cena aqui. Ó. O índio olhando aqui com admiração a espada de aço do soldado espanhol. Esses índios aqui do centro da cena, né? Olha, esse aqui ajoelhado numa postura, aí humilde, né? De subserviência em relação ao Colombo. Esse aqui oferecendo riquezas para o Colombo, né? Tá? Então, a visão de que a América estava se sujeitando ao conquistador cristão europeu e admirado com as conquistas tecnológicas desse militares, né? Simbolizado aqui na espada desses conquistadores. Provavelmente não foi assim, né? Mas está valendo. Aqui as várias viagens de Colombo, né? Olha aqui, tá? Então saindo lá da região da Espanha, né? Porto de Palos, Porto de Sevilha, né? Fazendo diferentes caminhos, né? Passando pelas Ilhas Canárias e Cabo Verde, passando pelos Açores, tá? Então, essa aqui foi a primeira viagem, né? De 1492, tá? Então, fazendo diferentes caminhos aí, sempre chegando só até a região aqui do Caribe, né? Então, ele costeia Cuba, desce na República Dominicana, né? Então, ele achava que tinha chegado à Ásia, tinha chegado às Índias. Quando chega a etapa da conquista, aí realmente as coisas mudam de figura, né? Os fatores gerais são os seguintes. Primeiro, isso aqui, ó, é importantíssimo. Os índios faziam uma guerra, claro, de conquista, mas uma guerra muito mais religiosa. A guerra com aspectos ligados à religião, ao prestígio social de prender um inimigo, etc. Já os espanhóis não, eles faziam guerra de extermínio. Era para acabar com o índio mesmo. Tá? Era para matar. E os índios não estavam habituados a isso. Além disso, os índios usavam arma de madeira, de osso, né? Basicamente, tá? E pedra, lâminas de pedra. Enquanto que os espanhóis já usavam armas de aço,
aliás, um ótimo aço, né, o aço de Toledo, armas de fogo, que embora não tivessem muita eficiência militar nessa época, tinha um aspecto psicológico ligado a elas, né? Essas armas, quando disparadas, assustavam profundamente os índios, né? Eles achavam que os espanhóis eram senhores do trovão, etc. E também o cavalo. O cavalo, que era desconhecido aqui na América naquele momento, ele é uma arma extraordinária, também por conta do que ele produz de efeito psicológico, né? Inclusive, a visão do cavaleiro sobre o cavalo era aterradora para o índio. O índio morria de medo. Ele achava que era um ser só, que era um tipo de centauro, assim, sabe? O cavalo e o cavaleiro como se fosse somente um ser, né? E eles saíam correndo, como que ia lutar contra aquilo ali, tá? Ah, professor, mas e quando morria um cavaleiro? Olha, o Hernán Cortés, ele mandava rapidamente recolher quando morria algum cavaleiro ou algum cavalo. Rapidamente, tá? Vamos lembrar também que os espanhóis tinham acabado o seu processo de reconquista, de lutar lá contra os árabes, né? Na própria Península Ibérica, na própria Espanha, né? O processo de reconquista acabou em 1492, e aí já sai a expedição do Colombo. Então, todo esse pessoal que vai participar da conquista tinha lutado antes contra os árabes. E agora eles achavam que tinha um outro povo que eles tinham que converter, que eram os índios. Também o espírito capitalista, né, do ouro, da prata, né? Você imagina aquela quantidade de ouro e prata que os incas e os astecas possuíam, né? Como aquilo brilhava aos olhos gananciosos dos europeus que já estavam na etapa do capitalismo comercial. Doenças contra as quais os europeus tinham anticorpos, mas que os americanos, né, os índios americanos, não tinham anticorpos, tá? Então, gripe, sarampo, essas doenças matavam o índio que nem mosca, né? O outro lado é que os índios também contaminaram os europeus com uma doença chamada sífilis, né? Tem esse cruzamento aí, mas o efeito das doenças para os índios foi muito mais devastador, né? A fome, tá? Porque você tem a desorganização da produção lá dos índios, né? Da produção agrária dos índios, tá? E eles passam a atravessar ciclos de fome terríveis, até porque o trabalho para a agricultura fica reduzido em relação ao trabalho da mineração controlado pelos espanhóis. Então, ao invés de ir plantar para poder comer, não, você vai trabalhar na mina lá para o espanhol, onde ele não te alimenta também. Onde ele não te alimenta também. Mas talvez o principal seja isso aqui, ó. A destruição dos valores culturais indígenas, a imposição de valores cristãos. Imagine só, vem uns ETs aqui, hoje desce um disco voador, tá? Com armas extraordinárias, né? Armas maravilhosas que a gente não tem como resistir, tá? Desce esse disco voador aqui e nos prova que o nosso Deus não existe, que Jesus nunca existiu, que tudo que a gente acreditou até agora era mentira. Você já pensou? O que vai acontecer? Nós vamos nos tornar, nós vamos ficar, melhor dizendo, provavelmente, né, sem vontade de lutar. Quer dizer, eu vou lutar pelo quê? Né? Por um Deus que não existe? Por sabe? Quando você destrói a cultura de um povo, você destrói esse povo. Bom, há quem compare também essas teocracias, né, que nós já estudamos dos astecas e dos incas, a verdadeiras sociedades assim de formiga, de abelha, né, sabe? Porque como o governante é Deus naquelas sociedades, né? O governante era considerado Deus. Quer dizer, veio um cara e sequestrou Deus, veio um cara e matou Deus, veio um cara e converteu Deus à religião dele. Putz, então não adianta lutar contra esse cara. E os próprios governantes, o Atahualpa, que era o rei dos Incas, e o Montezuma, que era o rei dos Astecas, acabam sendo dominados pelos espanhóis. E a sociedade toda, que era fortemente centralizada neles, fica sem ação, sem saber como resistir, sem poder elaborar um plano. Bom, os espanhóis também foram muito espertos, né, porque fizeram aliança com os povos que haviam sido conquistados à força pelos astecas e pelos incas, né? Tá? Usaram esses povos, tá? Ó,
nós temos um inimigo comum, que são os incas. Vocês nos ajudam a derrotá-lo, tá bom? Tá. Pronto. E depois todo mundo se ferra. E tiveram, no caso dos astecas, eles tiveram contra eles uma Índia chamada Índia Malinche. Essa Índia Malinche, ela se apaixonou por Hernán Cortés, o conquistador espanhol. Se apaixonou por ele. Mas, inclusive, teve um filho com ele e tal. E passou todo o esquema dos astecas para ele. Quem era inimigo de quem, né? O que ele podia se aproveitar da mitologia indígena, inclusive o Cortés, né? Ele fez os astecas acreditarem que ele era um deus que tinha voltado, né? Aproveitando a mitologia dos astecas, que ele era Quetzalcoatl, o deus que tinha voltado, né? O deus da serpente emplumada, que tinha sido expulso e tinha prometido voltar um dia, né? Então, cadê? Cadê? Aqui. Ó, ele se fez passar por um deus com orientação da Índia Malinche, que por amor a ele traiu toda a sua, todo o seu povo, toda a sua civilização, né? E inclusive depois, quando ela já não tinha mais utilidade, ele se livrou dela, né? E mandou matá-la, e mandou matar o próprio filho. Se casou com uma espanhola que ele mandou trazer da Espanha, que segundo ele era digna dele, não a Índia. E essa mulher passou a ser o símbolo dos índios traidores, né? daqueles índios que traem o próprio povo, né? Inclusive lá no México eles usam muito a expressão maldição de Malinche. Quando fura um pneu, por exemplo, à noite na chuva, né? Eles dizem que é la maldición de Malinche, la maldición de Malinche. Tá? Então é como se o fantasma dela estivesse por lá ainda, na cidade do México. Inclusive lá no México eles contam que à noite, na cidade do México, quando está tudo em silêncio, você ainda ouve o choro da Índia Malinche, né, pelos pecados dela e pela traição de que ela foi vítima. Bem, os astecas então são conquistados pelo Hernán Cortés, tá? Uma sociedade de milhares de pessoas conquistadas por 508 soldados só. Alguns cavalos, alguns canhões, 508 soldados. Ó, como eu falei, né? Montezuma, que era imperador dos astecas, confunde Cortés com um deus, né? Um deus civilizador que tinha prometido voltar. Não adianta querer lutar contra um deus, né? Mas, professor, que besta, não. Você tem que entender que a religião era importante, era o centro da vida deles. É outra cultura, tá? O Cortés, depois daquele encontro que nós vimos ali, manda aprisionar o Montezuma. Os astecas percebem que aquilo ali é uma palhaçada e expulsam os espanhóis da capital deles, Tenochtitlan. É o episódio de La Noche Triste. É triste para os espanhóis, né? Mas foi uma noite de muita felicidade para os astecas. Os astecas expulsam esses caras, os espanhóis, e os espanhóis vão morar, vão se, se reagrupar, vão se preparar, né, para a conquista com povos inimigos dos astecas que moravam em torno deles lá. Se fortalecem, invadem novamente a cidade, né, Tenochtitlan, e assassinam Montezuma após o cerco da capital, né? Então Montezuma acaba morrendo e os astecas passam a ser dominados pelos espanhóis, tá? Então tá aqui, ó, a chegada de Hernán Cortés, né? E aqui, ó, o Deus que eu havia dito, né? Eles, eles confundiram o Hernán Cortés, esse cara aqui, com esse Deus aqui, Quetzalcoatl, o Deus da serpente emplumada, né? Então ele aproveitou dessa mitologia para dizer para os astecas que ele era esse Deus aí. Bom, os incas foram conquistados por um outro cara com menos homens ainda, né? Francisco Pizarro. Quando a turma do Francisco Pizarro, inclusive os homens dele, esses 180 homens, chegaram até a costa do Peru, né, onde é a civilização inca, eles queriam voltar. Eles falaram, não, chefe, aqui não tem chance não, meu. Nós estamos ferrados. O que o Francisco Pizarro fez? À noite, ele mandou queimar os navios em que eles tinham chegado. Então não tinha mais chance. Ou eles iam para frente ou ia morrer. Então era melhor que eles se mantivessem unidos, né? Queimou os navios. Em 1532, então,
mesmo ano da fundação de São Vicente, primeira cidade aqui do Brasil, né? O Atahualpa, que era o Inca, né? A encarnação do Deus Sol, tá? Foi, então, convidado pelo Francisco Pizarro para um encontro. Nesse encontro, o Atahualpa foi sequestrado pelo Francisco Pizarro, né? E falou: olha, para libertar o Atahualpa, que é o rei de vocês aí, que vocês consideram Deus, eu quero um quarto cheio de ouro até a altura do meu homem mais alto. Aí pegaram um espanhol grandão lá, puseram, mediram ele, e aí os incas começaram a encher aquele quarto de objetos de ouro, de coisas derretidas, de ouro, né? E pagaram o resgate. Só que quando eles terminaram de completar isso, é aquela etapa do saque, né, que eu falei. Quando eles terminaram de completar, o Francisco Pizarro disse: bom, agora eu quero um quarto cheio de prata também. Eles foram lá e encheram também, né? E o que ele fez? Mandou prender o Atahualpa e matar o Atahualpa, né? Antes disso, ele fez o Atahualpa se converter ao cristianismo, mudar de nome, né? Batizou o cara e aí garroteou ele, né? Mandou estrangular ele, tá? Quem os ajudou de novo, né? A capital Cusco, capital dos Incas, né? A capital Cusco lá no Peru, tá? Foi conquistada graças à aliança com o povo Huanca, que era inimigo dos Incas, né? Inimigo dos Incas. Então, de novo, aquela prática de fazer aliança com os inimigos, tá? Que depois acabam sendo explorados do mesmo jeito, certo? Então temos aí a conquista dos Incas, né? Olha aqui, esse aqui de novo, né? Francisco Pizarro e o Atahualpa de joelhos aqui. Claro que isso aqui é uma visão deturpada do que aconteceu, né? Mas é mais ou menos o que a gente tem. Bom, pessoal, agora eu queria conversar com vocês, e aí começa lá a conquista da América. Aqui já são os exercícios, né? É um exercício só. Depois eu vou pedir para vocês fazerem. Agora eu queria que vocês prestassem atenção no que eu vou pedir, tá? Eu vou abrir aqui, ó, uma planilhazinha de Excel. Vocês têm Excel aí, né? Opa, tem gente entrando agora? É isso? Opa, que bom. Joia. Ó, eu sei que vocês têm planilha de Excel aí em algum lugar, então tem várias tarefinhas que eu quero pedir para vocês, tá? Sobre esse capítulo. Primeiro, nesse período agora, daqui até 9h50, né? Não sei que vocês têm, a gente tem encontro de novo, que vocês façam o exercício que tem lá, né? Segundo, que vocês façam o resumo desse capítulo e mandem para mim, tá? Resumo no livro texto da Conquista Espanhola, tá? Livro texto número 1, né? E terceiro, que não hoje, né, mas ao longo do final de semana, enfim, quando vocês puderem, vocês façam uma planilhazinha no Excel para mim. Tá todo mundo me ouvindo? Abre o microfone e fala. Sim. Tá. Sim. Então tá bom. Qualquer dúvida, perguntem, tá? Então, abrir o Excel, né? E no Excel, fazer uma tabelinha em que nós vamos colocar aqui, ó, primeiro, conquista espanhola, né? Eu vou errar bastante aqui a digitação. Ó, conquista espanhola. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Então, primeiro a gente configura a página, né? Eu gosto de fazer assim, né? Vamos configurar a página na horizontal, assim, né? Paisagem, tá bom? Depois, vocês sabem, né? Quando você configura a página, aparece essa linha pontilhada aqui, ó, que marca onde acaba a página, né? Então, a gente mescla e centraliza, né? Seleciona a primeira linha toda, depois centraliza. Então, já temos aqui o nome da nossa tabelinha que vai sair, Conquista Espanhola. Nessa tabela, nós vamos usar nós vamos fazer uma divisão aqui em duas grandes linhas, né? Vamos dizer assim. Numa das linhas, nós vamos escrever astecas, tá? Deixa eu escrever aqui, ó, astecas. E vamos pegar mais ou menos a metade aqui. Deixa eu ver onde está a metade. Deixa eu diminuir um pouquinho. Qualquer dúvida, vão falando aí, hein? Professor, tem que ser no Excel? Eu gostaria. Vocês estão aí à toa, aprende a mexer no Excel. Quem tem dificuldade, quem não tem, mostra como é, né? Ó. Então pega aqui as teclas.
Aí a gente pega mais ou menos a metade aqui, ó, e mescla e centraliza também, tá? Pronto. Ó, mesclou, centralizou, uma coluna para os astecas, façam valer aquele curso de informática que o pai pagou, e outra para os incas. Se não ficar muito igual também, não tem problema não. E outra aqui para os... O professor está saindo lá embaixo o texto, não tem problema. Clica fora, clica dentro, seleciona aqui, ó, aqui, e aí ele centraliza para você. Agora aqui em cima, então nós já temos aqui os dois povos, né? Nós vamos colocar na primeira coluna o nome do conquistador, nome do conquistador, tá? Então vocês se lembram, né? No caso dos astecas foi Francisco Pizarro, e no caso dos incas foi... Não, no caso dos astecas foi Hernán Cortés, e no caso dos incas foi o Francisco Pizarro. Então aqui vai o nome de um cara, tá? E aqui vai o nome de outro cara. Então aqui é um nomezinho só, tá? Depois aqui na segunda coluna, eu vou pedir para vocês colocarem, né, os fatores da conquista, tanto de um lado quanto de outro. Ah, mas vai ter coisa repetida, não tem problema. Vai ter coisa que não é repetida, tá? Aqui de novo, né, mescla, centraliza, faz a coluninha, é bom para exercitar, tá? Desceu, monta a coluna, né? Olha lá. Pronto. Ah, mas faz no computador, não vai copiar do outro. Pode ser. Fazer o quê? Paciência, né? Cada um sabe o que quer aprender, o que não quer. Depois, aqui, ó, na terceira coluna, nós vamos colocar os locais da conquista. Então, isso aqui vocês vão procurar lá no livro texto, né? Cidade do México, Tenochtitlan, Cusco, né? Os locais que aparecem lá, tá? E, finalmente, na última coluninha ali, oh, caraca, como é que foi esse processo de conquista, tá? Então, sequestraram o cara, pediram resgate, fizeram isso, fizeram aquilo, né? Então, aqui, por último, o processo da conquista. Pronto. Ó. Então, ao longo aí do final de semana, né? Até a semana que vem, eu gostaria que vocês mandassem essa planilha para mim. Por quê? Porque vocês se lembram que está aparecendo aí a palavra avaliação agora, né? No horizonte dos nossos governantes, né? Até para poder validar nossas aulas, né? Então, eu vou pedir isso aqui como um instrumento de avaliação para vocês. E ficou uma coluna a mais. Excluir essa coluna aqui. Pronto. Olha lá. Então, isso aqui vai ser um instrumento de avaliação que eu vou pedir para vocês. Tá? Uma planilhinha a respeito da conquista espanhola. Aí vocês colocam o nome, né? Se for o caso, você pode ir lá em imprimir, ó, arquivo, imprimir. Aqui embaixo, ó, então a tabela ficou com essa carinha aqui, tá bom, né? Aqui embaixo vocês colocam cabeçalho e rodapé, né? Configurar página, cabeçalho e rodapé, personalizar cabeçalho e coloque o nome. Sei lá, fulano de tal. Fulano de tal, número X, primeira série. Primeira série A. Tá? Então, fica aí como uma prova, né? Sei lá. Avalia. Opa. Ava não. Vamos por atividade. Atividade de história. Pronto. Bom, então isso aqui vai aparecer aqui, né? Então fudeu já, porque ficou uma bosta. Então você vem de novo, ó, configurar página. Invadiu a tabela ali, né? Personalizar cabeçalho. Sei lá, você pega essas duas linhas aqui, ó. Ctrl X aqui. Aí a gente copia para cá, ó. Dá um Ctrl V, ela vai lá para a seção da direita. Acho que agora dá certo. Pronto, ó. Ficou uma droga de novo, mas tudo bem, só pegou um pedacinho aqui. Tá? Então, não gosto quando a coisa dá errado. Espera aí que eu já estou terminando.
Cabeçalho e rodapé. É bom que vocês veem bem como personalizar cabeçalho e rodapé, né? Vamos pegar essa parte aqui, ó, e pôr no meio. Pronto. E da página. Ok. Ok. Pronto. Olha lá. Então saiu o nome e o número aqui, a série aqui, atividade de história, e não invadimos a tabela. Tá bom? Aí vocês salvam esse arquivo. Todo mundo lembra, né? Arquivo, salvar como. Aí vocês podem colocar, vamos pôr um nomezinho assim, atividade de história. Coloca o nome, tá? Coloca seu nome, ok? Nome, primeiro A. Nome do aluno e primeiro A, tá? E aí você salva. Tudo bem? Dá para fazer? Dá, tranquilo. Tranquilo? Alguém acha que não? Alguém está em dúvida? Bom, oi, tudo bem? Não? Tudo. Ó, então, tá, tranquilo. Eu gosto quando vocês falam assim, tranquilo. Isso me alegra. Bem, joia. Ó, pessoal, então agora eu já vou deixar vocês, tá? Porque vocês têm um monte de lição. Ah, então o resumo é para quando? O resumo, como eu vou dar esse tempo agora para vocês, né? Que a gente teria encontro até às 8h30. Então vocês vão ter praticamente uma aula inteira aí para fazer. Faz agora e já manda a foto para mim, tá? Caso não consiga, pode fazer no caderno? Pode fazer no caderno, sim. Mas eu gostaria que vocês treinassem o Excel. Quem não conseguir fazer, manda para mim uma dúvida, tá? Manda. A gente conversa, a gente tira dúvidas, é bacana, pô. Tá bom? Que página é o resumo de qual capítulo? Eu vou pedir para vocês esperarem só um pouquinho, que eu vou pegar o livro-texto ali e já falo, tá? Só um segundo, por favor. Bom, esse resumo, pessoal, então, que vocês vão ter esse tempo agora para fazer, e também quem quiser já ir fazendo essa tabela no Excel para tirar alguma dúvida, pode já fazer, tá bom? O resumo, que também serve para tabela, né? É aqui, ó. Conquista Espanhola começa na página 95 e vai até a página 96. Olha que beleza! Ah, que beleza! Começa na página 95 e vai até a página 96. Tá bom? Então é isso aí que eu gostaria que vocês fizessem nesse tempo que está sobrando. Pode enviar o resumo à Oh, tarde? Pode enviar à tarde, claro que pode. Uma página, mas pode enviar à tarde. Ó, tem o resumo, tem o exercício. Quem não fez os exercícios de geografia das aulas 34, 35 e 36, faça, que a gente vai corrigir hoje às 9h50. E tem essa tabelinha. Quem puder mandar para mim dúvidas também, né, fazendo Excel, tá? Aí a gente pode ir tirando dúvidas e aprendendo mais, né? Sempre bom aprender mais. Tá bom? Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? ô, professor, A você aula. se importa se a gente mandar as coisas de final de semana? Não. Não, pode mandar à noite, no final de semana, pode mandar. Porque o legal desse sistema é que quando você tem tempo, você olha, né? Então não tem problema nenhum, pode mandar quando for. É, deixa eu só falar uma coisa para vocês importante. O nosso encontro agora de geografia é às 9h50. Tá? O próximo encontro é às 9h50. Tá bom? Acho que foi a. Não sei quem perguntou aqui. 9h50, a Monique. Tá bom? Das 9h50 às 10h30, nós vamos nos preocupar em corrigir os exercícios de geografia da página 34, 35, das aulas 34, 35 e 36. E aí a gente acaba o livro de geografia. E aí nós vamos ter aulas só de história. E também vamos corrigir esse exercíciozinho que tem aí na aula 30 de história, tá bom? Tudo bem? Mais alguma dúvida, pessoal? Outra coisa, quem Tudo estiver certo. fazendo isso, quem estiver fazendo exercício e tiver alguma dúvida, pode mandar por WhatsApp para mim, tá? Eu tô ligado aí, tô conectado. Vai mandando aí dúvidas no grupo ou pessoalmente que eu respondo, tá? Um abraço, até daqui a pouco, gente. Até. Tchau, tchau. Joia, Ana Lívia, continua aí. Até mais.